É a mesma coisa rede social, por isso que a gente posta, por isso que a gente aceita os erros, a gente não fica preocupado se o ângulo é isso, o ângulo é aquilo, a gente faz o que a gente pode naquele dia, o meu melhor naquele dia, e a gente vai ver a evolução. Depois de 6 meses você tem tudo documentado, cara. Você tem ideia do poder de se documentar alguma coisa? Imagina você tem 31 anos de idade, você me falou que não tem filho ainda. Imagina você quando tiver, ou se quiser ter, ou se tiver a oportunidade, Deus te trouxer um filho, em algum momento da vida dele ele vai querer saber quem era o pai dele com 31 anos de idade, cara. E aí ele vai poder vasculhar suas coisas e ver, olha como é que era o meu pai, olha a evolução do meu pai, olha quando meu pai compunha dentro do quarto, olha meu pai agora tocando Carnegie Hall, sabe? A gente imagina, eu fico imaginando o meu pai. Se eu tivesse tido a oportunidade de ver meu pai com 12 anos de idade em colégio interno, com 18 anos de idade vindo do interior e passando em medicina e sendo um grande médico, um grande empresário da medicina com menos de 30 anos de idade. Imagina se eu pudesse ter visto essa evolução, cara. Se eu pudesse ter acompanhado isso. A minha mãe, com 18 anos de idade, carregando 2 crianças no colo, na faculdade de medicina. E ela lutando contra o sono, lutando contra, né, os problemas, a raça que ela teve para criar os filhos e ao mesmo tempo passar com louvor numa faculdade federal de medicina e ser a médica que ela é hoje em dia. Imagina se ela pudesse ter documentado isso e hoje em dia o orgulho que eu teria de ver o que meus pais fizeram. Então hoje em dia quando eu documento minhas coisas, eu documento muito para o meu filho. Cada um vai achar um viés de por que deve documentar ou não. Além disso gerar bons negócios, tem uma outra coisa muito maior por trás, cara, que é você deixar seu legado. Isso aí tem um peso danado. Então tem uma dica para vocês, assim, se você tem uma forma mais acanhada de apresentar sua informação, se você tem medo da opinião alheia, se vai ter hater, se alguém vai falar alguma coisa, se a sua visão de você mesmo não era o que você queria naquele momento, documenta, posta, deixa os seus familiares, os seus entes, os seus queridos, os seus futuros seguidores, após a sua morte, você vai ter registro seu e melhor ainda da sua evolução, não é só do que era melhor seu. Você vai ter do ser humano quando ele estava capinando até o ser humano depois que ele construiu o prédio, sabe? Isso é legal demais. Documentar é muito rápido, ele chega lá, pum, botou a câmera, gravou, postou, acabou, então fez um stories, fez um selfie, fez um vídeo e isso é rápido, então você ganha tempo de execução. Fica bom para você, ao invés de você ter que criar alguma coisa, achar luz, achar cenário, isso tudo é bem-vindo também, porque a gente precisa desses macro conteúdos, mas o documentar é o que mostra para as pessoas quem você realmente é. E essa verdade na internet, ela tem muito mais frutos, se bobear, do que aquele produto criado, maquiado, preparado. Não consegue ouvir o que posta, não seja um momento do canto que te incomoda, mas no final das contas, cara, se você pega o seu material como análise, como fonte de estudo, mais importante que resultado final, se você está preocupado em apresentar para o mundo, apresentar para você mesmo evolução, você não fica mais vendo ele com os olhos tão críticos, no sentido de se subjugar, de se flagelar. Você vê já o conteúdo onde você fala assim, pô, tem uma coisa aqui que eu posso melhorar, e aí você acaba sendo um reflexo de você mesmo na internet. E isso é muito bom, desde que não caia num precipício narcisístico, que acontece muito também, as pessoas gostam tanto, né, de ficar se autoavaliando, que aí quer postar o tempo inteiro e acaba que tira o foco do que seria a realidade, que é qual você se educar para a rede social. Tirando isso, cara, eu acho que você tem sim que ficar vendo as coisas que você posta. Meu dia é longo pra caramba, às vezes eu pego um trecho ali de 15 minutos, 20 minutos, e eu posto, e eu vejo, eu acompanho, eu revejo meus stories, aí você fala assim, mas por que você faz isso? Você faz isso para saber se você fez bem ou se fez mal? Não, para saber quem eu sou. É o meu espelho, é o espelho da realidade. Então, independente do que foram os comentários das pessoas, ou o que aconteceu ali, se você estava preparado, não estava, o ângulo estava bom, não estava, eu não fico mais preocupado em focar lá dentro no que aconteceu no momento. Eu fico vendo as coisas lá de fora, para daí eu reagir para um próximo dia, para um próximo post. E a gente vai se educando, cara. É aquele negócio que a gente conversou sobre a voz interna, né? Quando a gente tá se ouvindo gravar pela primeira vez, ou se vendo na câmera pela primeira vez, a gente toma um susto, porque a gente acha que a gente não é assim. Eu lembro as primeiras vezes que eu tirei foto, falei, não, esse aqui não sou eu, essa foto não sou eu. Por quê? A gente, quando olha no espelho, a gente se coloca numa postura, num ângulo, numa posição que é mais agradável pra gente ver. E aí quando a gente tira foto de qualquer lugar, ou faz vídeo de qualquer lugar, a gente se vê em outras dimensões. E aí isso incomoda a primeira instância. Mas se você vai curtindo isso, você vai entendendo que aquilo é uma forma de você se educar, aí aquilo vira um espelho. Tem um amigo meu que de vez em quando eu toco violão, ele tá junto e ele gosta muito de postar essas coisas de stories no WhatsApp, né? Principalmente o WhatsApp dele.
E ele falou assim, cara, é impressionante, quando eu ligo o celular e você sabe que você está sendo filmado, você se acanha. Eu tenho essa dificuldade com a imagem mesmo. Você sabe? Mas isso é prática. Quando eu tô tocando por uma câmera, eu erro mais do que quando eu tô tocando sozinho. Mas é louco isso. Mas, cara, Eduardo, é o poder do REC, né? Você lembra as primeiras vezes que você gravou no estúdio e tudo? Na hora que o cara aperta o REC, aquilo te deixa, assim, amedrontado. Você fica indefeso ao REC. E a gente vai acostumando, depois de passar anos gravando, anos de ver o que a gente faz, aí vira normal. Esse lado normal, ele é muito bem-vindo, porque você coloca, introduz um filtro do que é você, voz interna, do que é você, voz externa. E esse filtro faz com que as duas coisas se traduzam em uma coisa só. A minha voz, ela tinha uma referência para mim quando eu escutava ela de mim mesmo. E quando eu escutava ela gravada, era como se fosse outra voz. Hoje em dia eu me escuto falando como se fosse a mesma pessoa. Parece que eu já coloquei aquele preset que adapta o César ouvindo si mesmo e o César ouvindo de dentro o que ele está falando. Nós artistas temos que ter mesmo esse foco na arte, porque a arte é o que nos sustenta a vida. Só que você tem que lembrar que a arte é a coisa mais linda dentro da gente, é aquele botão de rosa, é aquela flor maravilhosa, que ela tá ali. Só que se não tiver água, não tiver sol, se não tiver alguém para regar aquilo ali, com a substância que vai fazê-la crescer, ou pelo menos fazê-la durar mais tempo, que a gente chama de executivo, essa flor murcha e fica feiosa. E pior, você começa a achar ela feia também. Não adianta. É um processo comum, natural, trivial do ser humano. Ah, mas eu faço a minha arte para mim, ela é minha. Então eu sei, a sua arte é para você, mas de toda forma, se você não consegue apresentar isso para o mundo, alguma coisa dentro de você vai sempre te incomodar. Porque a gente quer apresentar o que a gente faz quando a gente sabe que é muito bom. Então é a sua flor, mas para isso você tem que regar ela com o executivo. Então a gente, músico, principalmente nos dias de hoje, se a gente tiver a convicção que a gente pode estar sempre regando com o executivo, se a gente gastar um tempo com isso, se educando para isso, aprendendo a como posicionar-se, no caso eu falo a rede social, não é porque eu amo, eu sou louco com o Facebook, com o Instagram, nossa, eu não vivo se eu não postar alguma coisa no meu YouTube. Não, não é por isso, não, é porque é um viés que eu conheço que realmente é efetivo hoje em dia para o músico. Alternativo, independente. Um músico está buscando trabalho e não necessariamente glamour. E para isso a gente se educar para a rede social significa estar sempre regando a nossa plantinha da arte. E essa plantinha da arte regada vai fazer a gente feliz, vai fazer o nosso executivo continuar molhando mais florzinhas, essas florzinhas vão se germinar e criar várias outras florzinhas, e a gente vai semear os nossos trabalhos.